Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a lógica igualitária do governo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o IOF, né, Dani? É isso aí. Então bora. Seja muito bem-vindo ao Templo do Saber, esse ambiente top que sempre leva o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos, né, Dani? Isso mesmo. Olha lá, o Sardênios também tá aqui, né? Hoje, não sei se vocês notaram, eu estou com o meu cachecol da Grifinória. Que isso. Cara, Oclinho. Oclinho, só falta o raio na cabeça. A cicatriz na cabeça de raio. Mas enfim, hoje vamos conversar sobre, já falei, né? Sobre o IOF. Vamos passar um pouquinho mais de raiva, mas antes, não esquece de se inscrever. Né, Dani? Tem a metinha aí. Metinha de milão. Vamos lá, não desistimos ainda. Exatamente. Crescemos, batemos 350 essa semana. Essa semana é. Mas top, a galera tá se inscrevendo. A gente tem vídeo todos os dias, né, Dani? Isso. Short, todos os dias. Como tá frio, às vezes um shortzinho. Mas o nosso é bom. O nosso é bom, né, Dani? Ah, piadinha bosta. Nossa. Mas é isso. Ó, não esquece também de ver o nosso treinamento de finanças pessoais. E é isso, né? Recadinho paroquial. Mais Exato. algum? Só isso mesmo. Então, beleza. Então, vamos lá. Bora. Ô, Dani, antes de tudo, e o Dorival, hein? Então, Saiu fora do Brasil, veio o Carlinho. Agora vai, hein? Agora vai, hein? O que você achou da convocação dele? Eu achei top, né? Primeira, né? Não dá pra julgar muito ainda. O cara então. levou os que ele conhecia, sem contar que né? tinha muito nego machucado, né? Também, o então. Rodrigo, o Hendrick. Só de não chamar o Neymar já tá bom, né? Porque... Então. Mas também, cara, o povo, não, eu devia ter tirado o Ederson e devia ter colocado o Neymar. Só que, cara, você pensa, o Neymar tava um tempo sem jogar no Santos. E os caras... Não, o Neymar só quer saber de Kings League agora. Kings League, né, cara? Agora é só, como é que fala? Cartinha de poderzinho no futebol. Pênalti do presidente, sabe? Ele vai ter. Presidente. E outra coisa. 6-0, mano. O Verdão é Parmeirão. Outro nível, né? Saiu do futebol e foi pra humilhação. Não. Partiu é assim. Partiu pra humilhar o cara. Que fita, hein? Mas é isso. E o Dorival tomou outra lapa, né? Na Argentina, né? O cara não volta mais na Argentina, né? Puta bosta, né, cara? Nossa, meu Coringão só... Foi 1-0 pro Huracan, né? Nossa, pelo amor de Deus. Os cara chamam o Huracan e passaram igual uma Lamborghini em cima. Puta, que bosta, hein? Mas enfim, vamos falar de coisa ruim. Hoje nós não vamos falar de TechPix. Né? Hoje a gente vai falar vamos conversar um pouquinho aí sobre esse aumento do IOF. E, Dani, antes de tudo, pra gente entender esse aumento do IOF, eu queria explicar primeiro o que é o IOF, né? IOF é uma sigla para imposto sobre operações financeiras. Então, o que acontece? O governo, quando ele aumenta ou diminui o IOF, ele tá querendo regular, né, o mercado financeiro e o mercado monetário do país, né? Esse é o principal foco quando ele aumenta o IOF, é regular esse mercado financeiro e monetário. Segundamente, ele faz isso para gerar renda para ele, né? Segundamente. E por que eu falo isso? Porque, cara, na boa, o governo ele tá patinando. Patinando na bosta, né, Dani? Porque pensa comigo. Eles já falaram, desde o começo, o governo falou que ia fazer umas coisas e não fez, falou que não ia fazer outras e fez, né? Por exemplo, não vai ter a taxa das brusinhas. Teve taxa das brusinhas. O Haddad, não, a gente não vai aumentar o IOF. Veio e aumentou o IOF, né? E aí, eu queria destacar aqui uma fala da nossa queridíssima Janja. Ela não pode faltar, né? Filósofa. Ela e a Dilma falar pra você, né? Uma briga boa as duas, hein? Uma briga boa. Mas pelo menos a Dilma rendia meme, né? Essa daí só rende raiva. O que acontece? Ela marcou a Choquei e falou assim: Choquei, esse aumento do IOF é para empresas, não para o consumidor. Eu queria te perguntar uma coisa, Dani. Qual o grau de
de falta de conhecimento que essa pessoa tem que ter para entender que o empresário não vai repassar custo com imposto para o consumidor final. Não tem como, o cara vai ficar no prejuízo. Exatamente. De uma certa forma, a gente fala assim, mas eu sou um consumidor, né, comum, eu não invisto, eu não faço nada, não faço operações internacionais, não tomo crédito, que eu não sou empresário, né? Não vou ser afetado. Vai sim. Porque, aposto que no seu bairro aí tem um mercadinho, tem uma lojinha de roupa, que o cara usa um capital de giro ali e às vezes precisa tomar um crédito emprestado. Então, o que acontece? Esse crédito passa a ser mais caro. Qual que é o negócio? Por que eu estou apontando desde o começo para o governo? Porque o governo, ele é o terceiro ano, né, Dani, que a gente comentou? Terceiro ano de governo, e desde o começo, o governo tá, essa taxa de juros tá matando o país. Essa taxa de juros vai impossibilitar o nosso crescimento. Assim, dando uma certa razão ao diabo, né? A gente tem que entender que, realmente, a Selic muito alta, ela impossibilita da gente ter um crescimento econômico, né, das empresas, porque o crédito, obviamente, está mais caro. E aí, o que o governo faz, Dani? Eu vou deixar mais caro. Vou aumentar. Eu vou aumentar. E aí, o que acontece? A título de curiosidade, Dani, eu queria dar alguns dados aqui, né, para a gente poder entender um pouco como é que foi esse aumento. Para empresas, o teto no ano ele era de 1,88%, né, de IOF, esse imposto sobre as operações financeiras. Agora passou a ser 3,95%. O Simples Nacional já era menos, né, que era 0,88%, passou a ser 1,95%, né? E qual que é o negócio aqui, Dani? O governo alegou que era injusto, porque a pessoa física pagava um tanto, né? E a pessoa jurídica não pagava tanto assim. Só que olha que loucura. O governo, ele... Agora mais cedo, né? Antes de começar o vídeo, a gente falou, vamos falar a lógica igualitária do governo. Ele sempre vai igualar, sempre iguala, só que subindo o imposto. Nunca descendo. Sim. Pô, beleza. O Simples tá com menos e as empresas estão com mais. Vamos abaixar o das empresas, né? O do Simples? Não, vamos baixar o da empresa. Porque, o do Simples estava em 88, o do Simples estava 0,88. Vamos abaixar o da empresa para ficar mais igualitário. Não, vamos aumentar o do Simples e vamos aumentar os das empresas um pouco mais e vamos deixar tudo igual. É o mesmo caso da China, né? Porque fala, por que vai aumentar? Por que começou a taxar mais as coisas vindo da China? Porque o pessoal estava comprando mais da China do que no Brasil. Então ele faz isso para fomentar a economia local. Mas abaixar o imposto daqui ninguém quer. Por que ele não abaixa o imposto daqui? Aí, consequentemente... Porque não gera receita para o governo. Então, essa é a questão. Porque se ele abaixa o imposto daqui, poderia até ter preços competitivos com lá de fora, com certeza. Né? Porque, cara, é incrível. Você paga para vir lá da China, às vezes você paga frete, você paga imposto, e às vezes sai mais barato do que aqui ainda. Quer um exemplo? Minha filhinha gostava daquele desenho Cocomelo. Hoje ela não assiste mais, tá em outra vibe, né? Na vibe das princesas, da Blue. Enfim, só rola isso lá em casa. E aí o que acontece? Ela queria o JJ, o bonequinho do JJ, que é o molequinho carequinha lá que tem no desenho. Aí beleza, eu fui na ReHap. Juro pra você, Dani. Se eu não me engano, tava 300 e alguma coisa. O bonequinho desse tamanho assim, o bonequinho. Aí eu falei, sem condições, né? Eu não vou pagar 300 conto num boneco que não faz nada, só canta musiquinha. Entrei na Shopee. Não tinha aqui no Brasil, tive que pegar lá de fora, da China continental. Cara, juro pra você, Dani, eu paguei R$66 com, se eu não me engano, eu acho que 40% de imposto. É muita diferença. Muita diferença. E eu fico maluco, porque, cara, são R$66, sabe? E vou te falar,
a loja, ela tá pagando bem mais imposto, sabe? Bem mais imposto. E detalhe que, e ela, no caso, por exemplo, ela emprega as pessoas, ela fomenta, né? Ela gira a economia. E é isso que eu falo. O nosso governo, ele parece que desincentiva a pessoa a gerar emprego, a fomentar a economia, sabe? É um desincentivo com o empresário. Que nem eu vi uma fala do Lula esses dias, que um grupo de empresários foi falar com ele e falou assim, nossa, a gente tá cheio de vaga para trabalhar, só que o pessoal não quer trabalhar mais. Daí o Lula fala assim, o povo não quer trabalhar na sua empresa porque você tá pagando R$1.900. Se você paga R$2.500 para você ver se ele não vai trabalhar na sua empresa. Só que tá. Você pega o tanto de imposto que ele tem que pagar para INSS, ele tem que pagar, basicamente aí, 2,5 funcionários, sabe, para um trabalhar. Então, como é que o Lula quer que a gente aumente os salários, só que não tem condições de aumentar esse salário? Porque se ele tira do imposto, você consegue repassar isso pro seu funcionário. Sim. Entende? Pô, é que endemonizaram tanto o empresário que, nossa, só vai buscar lucro. Que o empresário é aquele cara que vai pegar o funcionário, pagar o salário mínimo e vai encher cada vez mais o bolso e vai ficar por isso mesmo. O explorador, né? O explorador. Os caras colocaram essa visão do empresário. Só que tá, cara? Tipo, é umas discussão idiota, porque o cara gera emprego. Gira economia, gira a economia como um todo. Pô, olha a van. O tanto de funcionário que não tem, sabe? Cara, é muito funcionário. Imagina aí, beleza, tem, eu acho que é mais de 10 mil funcionários, não é? Na van, bastante. Se eu não me engano é isso daí. Você pega e não vai mais existir bilionário, por exemplo. Não vai mais existir a van. Porque, poxa, o cara decidiu fechar porque tá muito pesado o imposto. Cara, são 10 mil a menos funcionários no Brasil, sabe? Aí que eu falo. Assim, então, voltando na questão do IOF, né, Dani? Cara, o empresário, ele vai pagar mais sobre as operações de crédito que ele precisar fazer. E isso vai incidir sobre você. É lógico, o IOF, ele é para mais coisas, sabe, né? O IOF ele vai incidir sobre empréstimos e financiamentos, sobre câmbio, quando você compra moeda, investimento estrangeiro no Brasil, então os caras que vêm de fora para investir aqui vai pagar mais IOF. Cartão de crédito internacional e seguros. Assim, tem um monte, só que a gente vai bater só nessa tecla do empresário, porque é o que mais vai afetar o cidadão como um todo. Mas enfim, voltando lá no empréstimo de novo, o IOF subiu, você tá ferrado, todos nós estamos, porque o imposto subiu pro cara, o cara vai repassar para você. Sim, simples assim. E a questão até dos investimentos, né, que a gente fala bastante sobre investimento. Eu não sei como é que ficou, mas a questão realmente afeta, né? A questão de quem investe também vai ser afetado, né? Porque assim, se eu não me engano, o IOF, ele é regressivo. Por exemplo, quando você deixa o seu dinheiro na renda fixa, você precisa meio que um pedágio para você tirar o seu dinheiro em até 30 dias. Né? Então, por exemplo, deixei hoje meu dinheiro lá. Vou tirar amanhã, você vai pagar 98% de IOF. Mas é em cima do rendimento. Sim, acho que é em cima do rendimento. Em cima do rendimento. E aí, tipo assim, passou os 30 dias, zera, sabe? Uhum. Só que investidor que vem de fora, se ele faz as operações financeiras, ele vai pagar esse imposto, sabe? Mais agora, né? Porque teve esse reajuste. Só que o ponto que eu queria bater é nessa lógica do governo de igualar, né? Sempre para cima. Sempre para cima e nunca para baixo. É um governo que prega que, não, eu quero ajudar as pessoas, sabe? Só que tem uma primeira-dama que não sabe nada que tá falando, porque, pô, na boa, fala, não, é para as empresas, o cidadão. Ou ela não sabe,
ou ela sabe e tá tentando aliviar a barra do marido. Porque, tá ligado? Cara, tem que ser muito burro, né? Pra pensar um negócio desse. Porque empresário não é cidadão comum? Não deixa de ser cidadão. Sim. Tipo, vai ser afetado também. Então, é esse negócio, tipo, coloca, realmente, como você falou, né, de criar essa ideia de que o empresário é um rival. Não, pô, é uma pessoa que tá ali também querendo empregar, querendo Sim. trabalhar. Porque pensa, é um conjunto ali, né? Sim. Se a empresa vai mal, o funcionário também vai mal, né? Eu lembro que, poxa, teve uma empresa que eu trabalhei que tava muito mal das pernas, sabe? Eu acho que foi a última empresa física mesmo que eu trabalhei, acho que foi em 2018. Os caras estavam malzão, cara. E ao ponto de, sei lá, mês que vem vou ter que atrasar seu pagamento. Só que, graças a Deus, nunca atrasaram, né? Só que também mandaram embora, sabe? Então, olha, o empresário tava mal. Não tava tendo serviço para ele. O que ele fez? Mandou um funcionário embora. É simples assim. Se o empresário tá tendo lucro, ele vai precisar empregar mais gente para poder ter mais o lucro. Só que aí que tá. Ele só não aumenta os salários porque tem muito imposto, sabe? É uma carga tributária enorme, que é o que a gente falou agora mais cedo. São 2,5 funcionários para você empregar um. Assim, eu não tô falando que a gente não tem que ter direito, né? O funcionário não tem que ter direito. Tem que ter direito. Só que o direito tem que ser pro funcionário. A gente está pagando o governo, sabe? O Estado não faz nada pro nosso bem, sabe? Se a gente pega o investimento-retorno, a gente está muito mal. Porque a gente investe, né, no governo e o governo não retorna nada desse investimento. Quer exemplos? Eu dou exemplos. Você paga impostos, vai lá pro SUS. O serviço não é de qualidade, você tem que pagar um plano por fora. A gente paga dinheiro no imposto que vai para segurança. A segurança é ruim, você tem que pagar o guardinha da sua rua ou até uma segurança privada para você ter um pouco de segurança. Você paga o seu imposto, vai para a educação. Só que a escola tá ruim. O Estado, e vou te falar, não é os professores. O Estado dificulta as coisas para os professores para ser cada vez mais difícil, por exemplo, dele aposentar, dele ganhar mais o dinheirinho dele e lota ele com uma burocracia de tipo mais relatório que o professor não aguenta e sai fora do Estado. Aí fica sem professor. Aí você tem que colocar o seu filho numa escola particular para ter uma educação decente. Você percebe? Você paga por uma coisa e não recebe, aí você tem que pagar de novo por fora. Entende? Nesse quesito de investimento e retorno pra gente, a gente não tem, entende? A gente tá muito mal, sabe, Dani? E é isso que a gente fala. Pô, o governo é ruim? É ruim. Ai, mas e o governo do outro? Também é ruim. O Estado é ruim, sabe? A gente não quer proteger governo A ou governo B. O nosso problema em si é o Estado. O Estado inflado, muito cheio, né? Cada vez mais colocando o dedo na ferida do cidadão, é ruim, porque você não tem liberdade para fazer nada. Né, Dani? Sim. Então pensa, você quer ter liberdade, o governo não vai deixar você ter liberdade, sabe? Você paga seus impostos em dia para não ter um serviço de qualidade nos ambientes públicos, né, Dani? Seja ele saúde, educação, segurança. E eu falei esses 3, Dani, porque na minha opinião é o que o governo tinha que focar, os sabe? Principais, né? Os principais. É que nem a gente falou semana passada. Cara, a privatização do Correio, no caso, seria importante, né? Porque o Correio já tá mal, por causa disso, sabe? O governo parar de ficar focando em empresas desse porte, desse grande porte, e focar nas coisas que realmente importam, né? Sim. Porque pensa, o governo já não consegue dar conta desses 3 coisas básicas, né? Saúde, educação e segurança. Vai ficar se metendo em empresa que é de bolsa ainda, cara. Olha a Petrobras aí, sabe? E toda vez que o Estado intervém, coloca cara, o dedo, tende a dar ruim. Tende a dar ruim. De novo, vota certo.
vota certo, sabe? Mas 4 anos é embaçado, hein? É embaçado. Porque, tipo assim, se você pega outros índices, por exemplo, o governo tá indo bem, por exemplo, o desemprego. O desemprego tá baixo. Só que, por que o desemprego tá baixo? Sabe? Por que ele tá baixo? Será que é porque as pessoas estão trabalhando mais? Ou será que é porque as pessoas pararam de procurar emprego? Sim. É, porque tem a questão do Bolsa Família, né? Quem recebe Também. Bolsa Família não é contado como desempregado, né? Não conta como desempregado. E aí você tem maior galera que não tá trabalhando, mas não entra no índice de desempregados. Sim. Né? Tipo, é mais uma estratégia que eles fazem para maquiar esses números, né? Com certeza. Até a questão da educação, né? Porque se for pegar, às vezes, por número de repetentes, por nota, essas coisas, se for ver, a nota não é tão ruim, mas porque os caras não deixam reprovar. Hoje você não reprova mais. Tem molecada, meu, que o máximo tem que fazer muita força para reprovar por falta. Mas mesmo assim, o cara tem que se esforçar muito para reprovar. Ele tem que querer reprovar. Porque muito. Senão não reprova. Não tem que ir nem um dia pra escola. Eu lembro, tipo, quando eu estudava na escola, não estudava em particular, era o SESI, né? Na minha época ainda não era particular. Mas era um pouco melhor do que a escola pública, né? E aí tinha uma galera que às vezes chegava no meio do ano, tava com nota ruim, os caras iam tudo pra escola pública pra passar de ano. Sim. E os caras falavam, meu, aqui eu sou nerd, velho, que eu tiro 10. E lá com certeza, e lá tava assim quase mesmo. reprovando. Não, mas eu tinha um colega, cara, que ele estudava na Einstein aqui e ele ia pro Senai fazer com nós. Mano, e o Senai não é ruim, o Senai é bom. Cara, ele, tipo assim, ele bagunçava pra caramba, porque ele sabia fazer as coisas. Ele não dependia das aulas do Senai, porque ele já sabia. Uhum. E aí ele falava pra nós que, cara, juro pra você, a apostila dos caras dava, tipo, 10-0 no livro didático nosso, sabe? E eu fui de escola pública, sabe? E, cara, eu lembro que na minha época, teve uma menina que reprovou. Eu lembro que eu tava no primeiro ano, ela reprovou. Eu fui pro segundo, ela ficou no primeiro. Aí eu fui pro terceiro, a colega minha falou, você viu quem que reprovou? Deu quem? A menina lá, tal. Nossa. Burrona, hein? Mas enfim, gente, vocês percebem? O governo, ele não consegue retornar esse investimento que a gente faz nele, sabe? E aí ele maqueia os índices para parecer que é bom, né? Que nem no PIB, que a gente já comentou, né? Em relação ao PIB, as estratégias que eles fazem, a questão da inflação também. Fazem várias estratégias para poder mostrar números que não sejam tão ruins, mas a gente vê a realidade, cara, tá bem complicado. Não, tá bem ruim. Porque que nem o Dani falou aí do PIB. Cara, quanto maior o gasto do governo, maior vai dar a sensação de que o PIB tá crescendo. Só que não, o governo só tá gastando, sabe? E cria ministério aqui, ministério ali, não precisa, né? Fica contratando mais gente. Porque se for ver, a ideia da fórmula do PIB é o governo tá gastando, então, consequentemente, tá investindo e tá melhorando o país. Isso. Então, por isso que na fórmula do PIB, quando o governo quanto aumenta os gastos públicos, aumenta o valor do PIB, Exatamente. Porque entende-se que o governo tá investindo no país. Isso. Só que o que acontece aqui o gasto tá lá no alto, né? Só que não tá investindo em melhorias no país. Você vê o Correio quebrando, a Petrobras dando prejuízo, você vê o INSS com rombo bilionário. E o PIB lá no alto. Então, não faz sentido. Não faz sentido. E aí que tá. Você vê um governo que tá gastando muito, já fez tudo quanto é tipo de imposto, de taxação, e ainda tá faltando dinheiro, ainda tá em déficit. Esse foi o recorde, esse ano foi o recorde de arrecadação e tá em déficit, sabe? E aí, qual que é a solução? Abaixar os gastos? Não. A solução é aumentar mais impostos. Então, gente, isso aí, galera. Que esse fala gostosa aqui, né? Essa notícia boa. A gente se despede de você hoje. Não esquece de se inscrever, de comentar, né? Comenta aí se tá friozinho, né, Dani? Na sua cidade. Deu uma esfriada, hein? Aqui tá esfriando. Vi que lá no sul deu uma geou, né? Então, parece que engravou. Nevou, né? Parece que ia ter 5 centímetros de neve. Nossa, aí sim, hein? Nossa, coisa pra caramba, né, cara? Nossa, eu nunca vi neve. Só no congelador da minha casa, quando era aqueles congelador dentro da geladeira. Sim.
E daí ficava assim, você fazia assim, isso aqui crosta. né? Nossa, que bosta, né, cara? Mas enfim, não esquece de dar like, não esquece de se inscrever, ajuda demais, né, Dani? Com certeza. Comentar aí. E é isso, dá uma conferida no nosso curso de treinamento de finanças, né, Dani? Isso. Um precinho camarada, top, né? E é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E é nóis. Abraço!